Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz sempre uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não o corrija? Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, ou seja, o sofrimento salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e o triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo da vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, valoriza as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior, com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que ele constitui verdadeira mensagem do céu. Lição 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Essa carta de Paulo aos Hebreus, vale ressaltar aqui que ela tem um caráter muito firme, caráter ou propósito teológico, em apresentar Jesus Cristo como maior ou superior que a todas as instituições do Velho Testamento. Essa carta de Paulo aos Hebreus, lembrando que pela teologia e pela literatura, hebreus são os judeus recém-convertidos ao cristianismo. E todos nós sabemos que no início do cristianismo, as pessoas que seguiam essa religião ou que se converteram aos ensinamentos de Jesus Cristo eram perseguidas, eram torturadas e eram muito sofrido a vida desses cristãos. Então, essas pessoas, há relatos de mortes horríveis, né? Por animais, em óleo fervente, todo aquele círculo de horror que nós vemos, claro, no livro Paulo e Estevão. Então, eu queria começar a nossa reflexão de hoje uma passagem de Lucas 9:23, que fala assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, a carta aos Hebreus é para que eles não
voltem atrás nessa conversão, nessa nova crença, essa fé no Cristo Jesus, porque eles seriam e estavam sendo perseguidos. E aí, Emmanuel nos fala desse Deus Pai, esse Pai que ensina, esse Pai que corrige. Ele fala: que pai desejaria o sofrimento do seu filho? E qual pai que verdadeiramente ama seu filho o deixaria de corrigi-lo diante dos seus desvios? Sendo justo esse pai, não lhe ofereceria também oportunidades de se redimir e reparar suas faltas? Esta é a verdade para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Peguemos o nosso exemplo, nós que somos pais, quando vemos os nossos filhos cometendo algum deslize, o que nós fazemos? Nós os corrigimos, tentamos mostrar o caminho certo, e com o passar dos anos eles vão adquirindo maturidade. Assim também é Jesus Cristo, com cada um de nós, Deus Pai Todo-Poderoso, com cada um de nós. Queridos irmãos, todo sofrimento ou dificuldade que enfrentamos, exceto aqueles que provocamos por nossas próprias escolhas, pode ser compreendido como correções que a providência divina nos oferece, a fim de redimir nossas faltas e curar nossas mazelas espirituais. São oportunidades valiosas para amparar ou para aparar as nossas imperfeições morais e éticas, refletindo o que ainda precisamos transformar em nós mesmos. E o que é que precisa ser mudado em nós mais e que é o efeito daquilo que nos causa esse sofrimento? É o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa teimosia, a nossa vaidade, as nossas mentiras, entre tantas outras fragilidades que cada um é chamado a reconhecer em si mesmo. Então, o sofrimento que Cristo ou Deus quer que nós nos corrigimos e que Ele nos faz essa corrigindo através de colocação de provas em nossas vidas, não é nada mais, nada menos do que o remédio para esses males. Acontece que reconhecer isso já é outro passo. As provas e desafios da vida são muitas vezes efeito dessas imperfeições. Por outro lado, as correções que recebemos, aquilo que Emmanuel chamou de arguilhão reparador, são os remédios, as curas e advertências silenciosas do Pai, que nos ama incondicionalmente. Aceitar essa corrigenda ou esse arguilhão é uma escolha de cada um. Para isso, tomar a própria cruz e carregá-la com humildade, sem revolta ou fuga, é acolher essas oportunidades de regeneração espiritual. É assumir a responsabilidade pela própria transformação e caminhar rumo a uma vida nova e mais promissora. Aquilo que podemos chamar, em outras palavras, de reforma íntima, e se traduz na máxima que o próprio Cristo nos ensinou, que é amar, respeitar a Deus e ao próximo. Os que aceitam esse erguilhão ou essa corrigenda são os indivíduos, ou os espíritos, ou as almas, a quem Paulo se refere ao dizer: Deus vos trata como filhos. São aqueles que aceitam a correção, buscam, perseveram no caminho e honram o Pai. Honrar o Pai significa aceitar aquilo que Ele nos dá de bom grado. Mesmo sob o peso de suas próprias cruzes ou dos seus próprios desafios, buscam auxiliar aqueles que enfrentam maiores dificuldades, praticando com o próximo aquilo que desejariam para si mesmos. A esses filhos, esses que aceitam, que não se deixam seduzir pelos bezerros de ouro, e bezerros de ouro aqui é uma alusão ao livro de Êxodo, em que as pessoas trocam o Cristo por
imagem e passam a cultuar ela, e procuram viver os ensinamentos do Cristo, cabe lembrar as palavras de Emmanuel: vencida a tempestade íntima, vencida a tempestade íntima. Ou seja, todos esses defeitos, todas essas mazelas da alma, tudo que nos atrasa, que nos impede de caminhar, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentado nas amargas experiências do passado, de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Ou seja, aqueles que passaram por isso de cabeça erguida, que aceitaram essas corrigendas, que entenderam que isso era o melhor para eles, que não se desvencilharam do caminho, que não procuraram refúgio, igual Emmanuel fala, nos subterfúgios da vida humana, aqueles que não reclamaram, que não entraram em melancolia, desespero e até mesmo suicídio, esses são os vencedores. E é a esse que falam, aplicam as graças da vida superior com vistas no amanhã, ou seja, em outros níveis mais elevados de ascensão. Porém, o Cristo é benevolente. E para aqueles outros que hesitam em aceitar, que ainda hesitam em aceitar essa verdade, ou seja, aqueles que são resilientes, aqueles que são teimosos, aqueles que não querem aceitar essa verdade, talvez por falta de conhecimento, ou mesmo por falta de teimosia, por falta de fé, ou por achar que a porta que leva à salvação é a mais larga, a bondade do Cristo é inesgotável. E como um pai amoroso e educador, está sempre disposto a receber o filho pródigo. Novamente, uma menção ao Evangelho, aquele filho que abandona o pai e depois arrepende-se e volta. Não deixa de nos lembrar: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Batam em minha porta, e eu a abrirei. Mesmo aqueles que não compreendem, que não aceitam e que reclamam, Cristo ainda vai abrir a porta. Cristo vai dar as novas oportunidades. Cristo vai recebê-los como um pai que acolhe o filho pródigo, aquele que estava perdido, que voltou. E agora eu quero voltar no início, na passagem de Lucas. Pegar a sua cruz e carregá-la. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo aqui não é você, é negar que você é maior que o Cristo. E você não tem humildade para aceitar os ensinamentos dele. E caminhar, sabendo que toda dor, todo martírio é passageiro e necessário ao nosso crescimento. Aquele que segue os ensinamentos de Cristo, carrega consigo a própria cruz, aceita os ensinamentos e as corrigendas do Pai, sabe em sua consciência que este é o único meio para chegar até Ele. O único meio de chegar até Ele. E na codificação do Evangelho, ao Espírito se diz: amai-vos e instruí-vos. Então, meus irmãos, essa carta de Paulo aos Hebreus, eu fico imaginando o sofrimento daqueles judeus convertidos. Imagina as perseguições e tudo aquilo. Então, Paulo queria mostrar para eles que eram para eles suportar aquilo. E hoje, quantos de nós passamos por tantos sofrimentos, tantas mazelas, tantas dificuldades? E aí nós temos o Consolador prometido por Cristo que veio nos dizer: meus irmãos, isso não é um castigo. Isso é necessário. Muitos
desses sofrimentos são oportunidades de reparar falhas anteriores, de corrigir más tendências e, acima de tudo, se tornarem pessoas melhores. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus todas as dificuldades que estão sendo colocadas em nossa frente, salvo aquelas que nós mesmos escolhemos por própria vontade, não reclamando, não queixando, apenas dizendo ao Mestre Jesus para nos dar forças para continuar caminhando. E ele vai enviar um sirineu que vai nos ajudar a levar essa cruz, que vai carregar essa cruz junto com a gente. E quando a gente estiver exausto, cansado, mas com a consciência limpa e em paz, porque nós fizemos a nossa parte quando a nós nos foi chamados repartir o pão, dar carinho, dar proteção e abraço, a gente vai bater na porta dele. E ele vai nos receber e vai nos dar aquele abraço gostoso e carinhoso, igual a mãe, igual um pai faz com o filho quando vem chorando, quando cai e machuca, né? Ele abraça e acalenta e fala, calma, daqui a pouco vai passar. E passa um remedinho ali e a gente sai pulando de alegria e vai brincar de novo. Assim é o Cristo com a gente. Esse remedinho que ele passa, a gente às vezes não enxerga, não. Mas é um acalento na alma, é uma certeza de que a fé viva que nós temos em Cristo nos faz fortes, perseverantes, que nós vamos conseguir vencer, que isso que está aqui hoje é passageiro, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. E em Gálatas 3 fala, todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, então vamos suportar a nossa cruz de cabeça erguida, com fé, e lembrar as palavras de Pai também. Que a dor é o buril que lapida o quê? A alma. E a alma é o espírito encarnado. Meus irmãos, foram essas as reflexões que eu fiz dessa lição. Espero que tenham sido proveitosas. Espero que tenham sido compreendidas por todos. É que façamos uso dessa verdade, porque a verdade liberta, a verdade nos mostra o caminho, nos dá compreensão para aceitar e caminhar em frente. Na oração de hoje, na prece de hoje, nós vamos interceder pela Daniele Soares Fernandes, desencarnada humana, e também pelo senhor José Geraldo, Rodrigues, também desencarnado. Aos familiares, lembremos de que estamos aqui de passagem, e que a morte é apenas uma separação momentânea, e que todos nós nos encontraremos em breve. O Consolador prometido pelo próprio Cristo, momentos antes da crucificação, nos diz, eu vos enviarei o Consolador. E este Consolador nos falou, e nos alertou, e nos instruiu de que não existe morte, que somos apenas transferidos de residência. Então, a Daniele Soares Fernandes e o senhor Geraldo, nós vamos rogar a nossa falange, a Mestre amado Jesus, que eles sejam acolhidos, que os familiares recebam a paz, a harmonia, o equilíbrio e a certeza de que em breve todos nós estaremos juntos novamente. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento, em uma prece que cada um evoque nesse momento aquilo que está precisando, saúde, paz, as bênçãos para o filho, para o esposo, para a esposa, aquilo que tem incomodado essa cruz que está tão difícil às vezes de carregar, que Deus nos dê a tranquilidade, abra os caminhos, nos mostre as novas saídas, para que a gente consiga não sucumbir, não perder a esperança, a fé, e saber que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai ficar para trás. E quando nós olharmos toda essa caminhada que nós fizemos, nós vamos agradecer ao Pai e dizer para Ele muito obrigado.
Se não fosse aquele espinho no meu pé, provavelmente eu teria chutado com mais força, os meus irmãos. Então, aquele espinho diminuiu a força do meu chute. Aquela dor ou aquela invalidez temporária me impediu de cometer algum outro ato muito mais pesado. Lembramos do cisco no olho e a trave. Rogamos ao Mestre amado Jesus que nos dê forças, aos nossos familiares, a todos, para continuar andando. Levem a cada casa nesse momento, a cada pessoa que estiver precisando, a saúde, o equilíbrio emocional. Afasta, Senhor, de todas as casas, de nossos corações, de nossas mentes, tudo aquilo que nos afasta do Pai eterno. Leve as crianças de nossa creche a paz, aos médios de nossa casa, a energia para trabalharem, a fé para não desanimarem. Leve aos nossos dirigentes o amor e a capacidade de reconhecer que nós precisamos mais do que eles. E se Deus deu a eles a mais do que nós, não foi por ganância, foi para que eles fizessem disso bom uso para todos nós. Que eles sejam mais inteligentes, busquem pela paz, pela harmonia e pelo equilíbrio de todos. Roguemos ao Pai a paz e a saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todos os males, pois só vós, Senhor, é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Bendito seja o Mestre amado Jesus, por nos permitir novas e novas e novas oportunidades de provarmos a Ele que somos merecedores de vossa bênção, de vosso amor. Que assim seja. Fiquem todos na paz de Cristo.